Olá, muito bom dia! Começando essa sexta-feira aqui pelo Fortaleza Agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa revista eletrônica, né, que traz para você aí de casa as principais informações sobre a nossa cidade, nossa capital e também deixa você aí por dentro dos debates do nosso Legislativo Municipal. Sextou, né? E hoje é dia de agenda cultural por aqui, então não sai daí não, que ainda tem muita coisa boa, viu? E já aproveita e anota o nosso zap, que é o 99640-0126, para você mandar aí sua sugestão, participar junto com a gente, tá? E a gente já inicia, né, depois deste feriado de São José, a gente fala sobre a última quarta-feira aqui na nossa sessão plenária, que foi bastante movimentada, hein? 37 matérias foram deliberadas, olha só. As atividades legislativas começaram no Complexo das Comissões com a reunião da Comissão de Cultura, Esporte e Juventude. Na ocasião, foram deliberadas 5 matérias. Entre os projetos de lei, requerimentos e indicações, a presidente do colegiado, vereadora Mari Lacerda, destacou as principais temáticas discutidas. Temos uma matéria muito importante que trata sobre a difusão do cinema nas escolas do município de Fortaleza. Esse é um projeto de lei, inclusive, de minha autoria. Fizemos uma audiência pública, esse projeto já passou pela CCJ, já passou pela Comissão de Educação e agora seguiu aqui pela Comissão de Cultura. Acho que é bem importante, é uma matéria de muita relevância aqui para o município. Durante a sessão plenária, 13 matérias foram encaminhadas às comissões técnicas da Câmara. Entre os destaques está a indicação do vereador Aglailson Figueiredo, a inclusão da obra literária Conexão, de Davir Moura, nas prateleiras das bibliotecas municipais, com o objetivo de valorizar a produção cultural cearense. O Davi é uma criança neurodivergente, que de uma potencialidade muito grande, é escritor, já tem o livro dele, que inclusive vai ser exposto na Bienal do Livro, juntamente com o Tião Simpatia, que é secretário de Aiuaba, que está nos visitando hoje aqui, que é uma das principais vozes e responsável pela lei de inclusão. Então, para nós, enquanto Câmara Municipal, enquanto mandato, é nossa responsabilidade promover. A mãe de Arthur, autor da obra, ressalta a importância do momento, destacando o papel da Casa Legislativa no apoio e incentivo às iniciativas que valorizam a produção cultural. Nós explicamos, falamos da pauta e a partir do momento que você fala a importância de um projeto como esse e uma autoridade, um vereador eleito pelo povo, estando ali para fazer pelo povo, abraçando uma causa, em especial para a rede pública, para a educação, é fundamental. Então, assim, eu só tenho mesmo que agradecer. Também em debate nas comissões técnicas da Casa, a indicação da vereadora Camila Cardoso, que propõe a criação de um núcleo de intérprete de Libras no município. A iniciativa tem como objetivo atuar nos equipamentos públicos municipais. Esse projeto é voltado para a comunidade surda, que por muitas vezes, para fazer uso de um equipamento de saúde público, ela tem que levar algum familiar para fazer a parte de interpretação de Libras para o profissional de saúde. Então, no lugar da gente ter em cada equipamento um intérprete de Libras, a gente vai ter um núcleo. Chegou a pessoa com deficiência naquele equipamento, faz a videochamada e ele não vai precisar ser tão dependente já das pessoas para fazer a tradução. E a gente vai ter um núcleo que vai favorecer todo o equipamento público de Fortaleza com um único núcleo. Durante a ordem do dia, 28 matérias foram aprovadas pelos parlamentares. Entre os destaques está a indicação do vereador Benigno Júnior para a reforma e requalificação do polo gastronômico da Cidade 2000. Autor da lei sancionada pelo prefeito Evandro Leitão, que transformou o comércio local em polo gastronômico, o vereador agora articula junto aos comerciantes melhorias no espaço para beneficiar todos que frequentam a região. A demanda da requalificação, da reforma, de alguns ajustes, seja na sinalização, na iluminação, também reforma, ampliação de lixeira, a condição do descarte do resíduo, justamente está incluído dentro dessa nossa propositura, que foi através da escuta que fizemos lá no local. Nós reunimos com eles na própria praça, escutamos os pedidos, anotamos, levamos lá a MC, Secretaria de Conversação. Nas explicações pessoais, o vereador Tony Brito utilizou a tribuna para fazer um balanço de sua atuação no Legislativo Municipal. A partir da próxima semana, o parlamentar segue para um novo desafio. Tony Brito assumirá nos próximos meses uma cadeira na Assembleia Legislativa como deputado estadual. Um sentimento de muita gratidão, notadamente aos profissionais de segurança pública, a minha categoria Polícia Civil, que me abraça tanto, confia tanto no nosso trabalho,
Um dos principais motivos que eu estou assumindo a Assembleia Legislativa também é porque houve recentemente a unificação dos cargos na Polícia Civil, foi criado o cargo oficial investigador de polícia e estou lutando pelo plano de cargos e carreiras e salários dos oficiais e investigadores de polícia. Estou lutando também pela valorização dos operadores e técnicos de telecomunicação policial, que também a gente quer que seja aproveitado nessa função de oficial investigador de polícia, e também os auxiliares de perícia, que nós temos a honra de representá-los, profissionais de nível superior. Nossa pauta lá é mudança de nomenclatura para oficial de perícia e a questão salarial, para que fique compatível com o salário de oficial investigador. E, gente, a Secretaria da Saúde do Ceará inicia nesta sexta-feira a vacinação contra a influenza, para o público prioritário. Neste primeiro momento, são contemplados 20 grupos definidos ali pelo Ministério da Saúde, e entre eles, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais e entre outros públicos mais vulneráveis. Mas quem vai trazer mais informações para a gente, Um momento de grande expectativa, Ariana? Todo mundo aguardando a chegada dessa vacina, agora nesse primeiro momento nos grupos prioritários. Mas será que já tem uma data aí para quando será que vai abrir para todo mundo? Muito bom dia! Muito bom dia, Fernanda. Muito bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, notícia muito importante para nós fortalezenses e cearenses, porque nós sabemos que esse primeiro semestre do estado do Ceará é marcado por uma quadra chuvosa e isso tendencia as questões gripais, as questões de influenza, e nesse momento também se positiva muitos casos de influenza no município. Pensando nisso, uma série de ações foi pensada pela Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria de Saúde. A gente vai falar agora também dos grupos prioritários que vão ser atendidos para a vacina da influenza nesse primeiro momento, mas vamos também soltar o calendário para o restante da população. E para falar um pouco mais sobre isso, ao meu lado está a Secretária de Saúde do município, Riane Azevedo. Secretária, muito bom dia. Queria que a senhora começasse falando sobre esse primeiro momento de vacinação. Vamos pontuar os grupos prioritários, que está sendo liberada e distribuída a vacinação nos postos de saúde. Muito bom dia. Bom dia a todos. É muito importante essa antecipação da vacina, como você mesmo colocou. A sazonalidade chega muito mais cedo aqui para nós do Nordeste, Ceará, Fortaleza, e com isso essa antecipação da vacina em relação ao calendário nacional, que só seria no dia 28, nós já estamos fazendo hoje, dia 20, é exatamente importante para poder a gente começar a fazer a vacinação e a proteger toda a nossa população. De início, nós estamos começando hoje com os grupos prioritários, segundo o Ministério da Saúde, que são aquela população acima de 60 anos de idade, os imunodeprimidos, aquelas pessoas que estão tomando algum tipo de imunossupressor por conta de qualquer doença que seja, aqueles oncológicos, pacientes com câncer, os pacientes também que têm comorbidades, hipertensão, diabetes, asma. Então, são patologias que precisam ser tomar para poder evitar um caso deles pegarem e ter uma doença mais grave. As crianças até com menos de 6 anos de idade, que também é um público muito, que nesse momento agora pega muita gripe, e também os pacientes que são indígenas, quilombolas, todo o pessoal das Forças Armadas, os policiais civis militares, também os professores, que nas escolas, a gente sabe que quando começa as escolas, aquele conjunto das crianças todas juntas acabam pegando gripe, e os professores também. Então, todas essas pessoas elas estão sendo chamadas para que venham aos nossos 134 postos de saúde que estão abertos hoje, e de segunda a sexta-feira com a vacina, como também no sábado e no domingo nós estaremos no Iguatemi, além de 13 postos, que são aqueles que a gente abre no final de semana para sazonalidade, e 2 postos que é só vacinação, que é o Matos Dourado e também o Pio 12. Então, é muito importante que as pessoas saibam disso, para que tenham a oportunidade de se vacinar, se não hoje, na sexta-feira, que seja no final de semana ou no decorrer da semana toda. Secretária, após esse grupo prioritário, eu queria que você falasse também outra parte muito importante, quando começa a ser liberado para o restante da população.
Nós estamos seguindo o calendário de acordo com a programação do Ministério da Saúde. Então, nesse momento, nós ainda não temos essa data da liberação para todas as pessoas, né? Ano passado isso aconteceu, a gente acredita também que isso vai se repetir, uma antecipação talvez, né? Devido a gente já estar começando mais cedo, mas no momento a orientação é apenas para esses grupos prioritários. Secretária, quem quiser se vacinar pode se deslocar aqui aos postos de saúde, mas existe às vezes uma restrição da população em achar que não pode associar a vacina com as outras que fica disponível também. Queria que a senhora pudesse falar sobre isso. A orientação que nós recebemos no Ministério da Saúde é que pode sim haver a pessoa tomar mais de uma vacina ao mesmo tempo. As crianças elas podem tomar até 5 vacinas e os adultos em torno de 4 vacinas. As gestantes que vierem tomar a vacina da bronquiolite, que são acima de 28 semanas de gravidez, elas também podem tomar essa vacina da influenza, não tem problema nenhum. É até bom porque ela já sai com uma dupla proteção, tanto para ela, né, como para o bebê também. Então é importante que que elas também aproveitem esse momento e se vacinem. Uma informação muito importante também, a gente sabe que existe muitos casos positivando de influenza, né, sobre influenza pela população. Quem está adoentado nesse momento, nesse período, precisa esperar um tempo mais, pode se vacinar ainda com os sintomas da doença? Como é que pode ser feito nesse período? O que a gente orienta é que muitas vezes a pessoa não sabe se aquela gripe que ela pegou é influenza mesmo, né? Às vezes não faz o painel viral, pode ser um outro tipo de vírus que também está nesse período da sazonalidade, ele também vem, né, o rinovírus. Então, o importante é que ela se vacine, se ela não tiver com febre, ou durante o período de 48 horas depois ela já pode se vacinar. Então é importante que, mesmo ela estando com outros tipos de doença, se não tiver febre, ela pode se vacinar. E se tiver tido Covid, com um teste comprovado, somente 30 dias após do término do Covid, do dia que ela iniciou o Covid. Perfeito, secretária. Para finalizar, eu queria que a senhora ressaltasse, então, os atendimentos, mais uma vez. Os 134 postos de saúde ficam disponíveis para a população até hoje, sexta-feira, e os outros 13 postos também, aos finais de semana agora, com a Prefeitura de Fortaleza, juntamente com a Secretaria, conseguiram aí, fazer esse movimento de sazonalidade para que antecipasse, né, esses atendimentos e que os grupos de vírus aí na cidade não chegassem tão fortemente e não se estendessem também para os hospitais, os postos de saúde que podem ser encontrados esse final de semana. Nós estamos divulgando esses 13 postos, pode procurar no site da Prefeitura, nas redes sociais. Nós estamos com ampla divulgação, muitos jornais também estão fazendo essa divulgação. São 13 postos que estão abertos para atender os pacientes da sazonalidade e vão estar com vacina também. E, além deles, 2 postos que vão ser só vacinação, que é o Matos Dourado e o Pio 12. E esse final de semana, dia 21 e 22, estaremos também no Iguatemi, de 11 horas da manhã até às 16 horas, e quem entrou nesse período permanece até o final. A gente vai ficar vacinando todo mundo que chegou nesse período. Secretária, muito obrigada pelas suas informações. Fernanda, é isso. Notícia muito importante para nós fortalezenses, né, cearenses, toda a população agora. Fica disponível nesse primeiro momento os grupos prioritários, mas logo em seguida será divulgado também a liberação para a vacinação para o restante da população. Vamos ficar atentos e até os postos de saúde. Esse final de semana já começa também em outros 13 postos e também no Shopping Iguatemi, disponível para a população buscar, então, a sua imunização contra a influenza A. Fernanda, eu volto com você no estúdio. Muito bom dia. Bom dia, Ariana. Muito obrigada pelas informações. A gente fica, então, na torcida, né? Para que chegue logo para todo mundo. Enquanto isso, papais, mamães, idosos, gestantes, corram lá nos postos de saúde para se imunizarem. Muito obrigada pelas informações, viu? E ó, mãe, eu vou aproveitar, né? A senhora ouviu, né? Já começou, mulher. Pega o pai, vai lá no posto de saúde mais próximo. Minha mãe tava perguntando se a gente tava ao vivo. Tamo ao vivo, viu? Beijo. Mas agora, ó, cerca de 60 alunos do ensino médio do Colégio Guri Sênior visitaram, gente, as dependências aqui da Câmara de Fortaleza, tá? Um momento de troca e aprendizado proposto pelo vereador professor Aguiar Toba. Vamos acompanhar como foi? Olha só.
Os alunos iniciaram a visita conhecendo o plenário Fausto Arruda. Na ocasião, receberam orientações sobre como funciona a Casa Legislativa e o trabalho desempenhado pelos parlamentares do município. A iniciativa foi do vereador professor Aguiar Toba. Na verdade, quem está feliz é o vereador Toba. Porque quando você, a partir do momento que você traz para dentro dessa casa, para dentro da Câmara Municipal de Fortaleza, o aluno que tem um olhar do jovem, que tem um olhar da comunidade, que é o presente hoje, você não tem nem palavras para encontrar o produto e o resultado. Então, quando eu vi a Iris ali falando, falando com aquele olhar de serenidade e sabedoria, eu digo que nós estamos no caminho certo. Para Vinícius, professor e coordenador da escola, proporcionar aos jovens a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento do Legislativo Municipal é fundamental para desenvolver o senso de responsabilidade cidadã e incentivar a participação consciente na tomada de decisões. Bem, é importante, né, esse projeto aqui da Câmara, que nem eu também não tive essa oportunidade de conhecer, né? É a primeira vez que eu estou realmente entendendo como é que as coisas aqui funcionam. Essa manhã foi muito importante aqui para eles entenderem, saírem daqui já com esse conhecimento de que eles podem fazer a mudança no agora. Iris participou da dinâmica durante a sessão plenária, ocupando a mesa diretora e conduzindo os trâmites e debates que aconteceram no plenário. Foi muito gratificante, eu sou muito grata ao Vinícius, que veio com a gente, ao todo o nosso colégio, por nos dar essa possibilidade também, juntamente com o senhor Aguiar Toba, o professor Aguiar, por ter esse pensamento, pensar realmente na juventude. A juventude é muito importante que a gente esteja aqui hoje, para realmente ter essa consciência e saber como funciona. E a Câmara realizou mais um esquenta para o primeiro circuito esportivo da casa, né? O Inclusão dentro do Bora Correr. Foi com as crianças assistidas pelo Espaço Evoluir, que atende a filhos de servidores com síndrome de Down e autismo. E foi bem divertido, olha só. O Espaço Evoluir da Câmara de Fortaleza realizou na tarde desta quarta-feira o segundo esquenta para a Corridinha da Inclusão. É um esquenta de preparação mesmo, é o aquecimento para a gente chegar dia 22 nessa corrida com muita energia, com muito desenvolvimento e com muita inclusão. A proposta do espaço, ela realmente foi para preparar nossas crianças para um desenvolvimento, para uma ludicidade, uma diversão no dia 22, levantando essa bandeira de inclusão, de acolhimento, e é isso que a gente vai vivenciar dia 22, e é isso que a gente está vivenciando nesse esquenta, como vocês estão podendo ver. Para a Érica, mãe do pequeno Benício, o momento de preparação vai além da atividade física. É uma oportunidade de estimular o desenvolvimento das crianças e promover a interação com outros participantes. A gente vai ter a oportunidade de correr juntos, né? É um projeto muito importante, não só para os servidores da casa, mas também para eles, né? Na primeira etapa, que é da inclusão, então nada melhor do que ter as crianças que são atendidas aqui no Espaço Evoluir. E ele está animadíssimo. Com dinâmicas como percursos de olhos vendados, em que uma criança guia a outra, o esquenta reforçou de forma lúdica a importância da inclusão e do trabalho em equipe. A gente está proporcionando uma dinâmica inclusiva, realmente para que todos os integrantes sejam inseridos nas atividades. Então a gente proporcionou aqui uma vivência realmente divertida para se colocar no lugar do outro. E quem participou do encontro já entrou no clima da corridinha, que promete unir diversão, aprendizado e, é claro, inclusão. Bastante legal e inovador, sabe? É bem preparativo, faz corrida com tia, com amigos, para conhecer mais o Espaço Evoluir, essas coisas. Muito bacana! A gente vai para uma pausa agora. Não sai daí não, que já já a gente ainda vai falar de esporte por aqui. Fortaleza cresce e nossa Câmara precisa acompanhar o tamanho da cidade que representa.
Por isso, depois de mais de 20 anos, a Câmara de Fortaleza está voltando para o centro da cidade. É aqui que a nossa história começou e vai continuar, cada vez mais próxima das nossas raízes e da nossa gente. Uma nova sede projetada para ser muito mais inclusiva, sustentável e tecnológica, ocupando o prédio do antigo Mucuripe Club, com vista para o mar e de olho no futuro. Seremos vizinhos de um importante polo cultural e de grandes ícones da nossa cidade. O Forte de Nossa Senhora da Assunção e a Catedral de Fortaleza. Voltamos para onde o povo está, trazendo mais segurança para a região e movimentando a economia local, dando vida nova a um cartão postal da capital para lembrar que também fazemos parte dos seus dias. Câmara de Fortaleza, em breve, uma nova casa para você. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania atua na garantia dos direitos da mulher, da criança, do adolescente e do idoso, das pessoas com deficiência e em situação de rua e LGBTQIA+. Vota leis nestas áreas e pode realizar audiência pública sobre os assuntos dos segmentos que representa. E já estamos de volta e chegou o momento da gente falar sobre esporte. João Paulo Quintela já está por aqui. Bom dia, Jones. Bom dia, Fernandinha. Como estás? Eu tô bem, graças a Deus. E esse recado para mamãe e pro papai aí? Tu viu? Ao vivo. O Adriano que disse para eu mandar. Um cheiro. A minha mãe mandou uma mensagem, gente, perguntando: tu tá ao vivo? Querendo saber, tirar a prova, né? Se a gente tava de folga, ainda curtindo uma praia, ou se tava trabalhando mesmo. A propósito, falar em praia, né, cara? Saindo de casa com um sol gigantesco. Eu chego na redação, daqui a pouquinho entra a Fernanda com um guarda-chuva, cara. Aí eu, como assim? Tá chovendo, cara? Eu trouxe a chuva. Caramba, um sol grande, né? Mas enfim, tá chovendo, Tá chovendo, bom demais. Mas eu quero saber o seguinte, hoje a gente tem programa especialíssimo no Resenha, né? Que a gente sempre costuma falar muito aqui de futebol, mas hoje tem um tema especial pra gente falar, né? A gente vai estar gravando para falar sobre o Bora Correr, afinal... Já estamos praticamente às vésperas dessa grande corrida, o início do circuito Bora Correr da Câmara de Fortaleza. Serão 3 etapas e a primeira já é agora neste domingo. Eu estou preparando, tá? Estou me preparando. Já no feriado foi lá? Fui treinar, com certeza fui treinar. Já corri uns 200 metros. Tá quase, hein? Tá quase. É o quê? São 3 quilômetros, 5 quilômetros? Eu me inscrevi em 5, 3 que é ousado, a caminhada, 5 e 10. Foi ousado. Se inscreveu logo em 5. É muita cara de pau, né? Muita cara. Acabo tá correndo 200 metros, bota 5 quilômetros. Mas eu tô lá, eu estarei lá e quero te convidar também para estar com a gente, tá? Vai ser muito legal. A turma da Câmara em peso vai estar presente, outras pessoas de fora que já se inscreveram também, inclusive hoje à tarde a entrega dos kits, hoje à tarde hoje, né? E amanhã pela manhã, então vai ser muito legal, cara. Parabenizar de novo aí a organização, o presidente da Câmara, toda a equipe que tem se envolvido também neste novo projeto, cara, Circuito Bora Correr, sensacional. E é muito legal, gente, porque é um evento, além, claro, da animação, que é um momento de muita diversão, né? A corrida, e estar entre amigos também, fazendo esse movimento, também um movimento de solidariedade, né? Perfeito. A gente tem aí 5 instituições que vão ser beneficiadas com
as inscrições da corrida, ou seja, todo o valor arrecadado com as inscrições vai para essas instituições, o que é muito bacana, né? E a gente tem aí a primeira etapa. Quem não conseguiu se inscrever, quem não conseguiu participar, já ficar atento para as outras duas para estar presente também. Cara, legal você falar sobre essas 5 instituições, porque o olhar da Câmara foi muito sensível. Porque assim, não foi somente instituições que lidam com uma situação, né? Tem DAO, tem câncer, tem o trabalho com os jovens da periferia, com o menor poder aquisitivo, com algumas limitações. Cara, sensacional assim, essa sensibilidade que é fundamental. Não adianta a gente olhar só para um espaço, só para um local, só para um estilo. Não, eles ampliaram esse leque e estão alcançando 5 instituições. Muito legal, assim, mais um insight interessante, o que faz com que esse circuito seja ainda mais especial. De fato, maravilhoso. E como você falou, caso você não tenha conseguido se inscrever, teremos ainda abril, segunda etapa, e maio, a terceira etapa, fechando aí as 3 etapas desse circuito Bora Correr. E a gente lembra, né? Cada etapa simboliza uma marca desta gestão, que é inovação, sustentabilidade e inclusão. Inclusão, que é a primeira, né? Inclusão. Estamos na etapa da inclusão nesse fim de semana. E vocês vão poder conferir também um pouco mais sobre o trabalho dessas instituições, quem que vocês estão ajudando no Resenha também, né? Resenha Artilheiro, estaremos conversando sobre estas instituições, inclusive falando um pouco mais de cada uma delas, além das dicas que a gente vai trazer para você que vai correr, você que está se preparando para participar também desse circuito. A gente vai estar falando sobre essas instituições, claro, lançando luz a esse espaço que faz um trabalho magnífico e que depende do apoio meu e seu, que a gente consiga contribuir fazendo doações e tal. E também falando, lógico, sobre a etapa em si, sobre a corrida em si, que nós estaremos lá. Será que o Thiago vai, hein? Vai não. Será? Vai não. Acho que vai? Acho que vai, não sei. Mas eu quero saber o seguinte, agora falando aqui de futebol, rapidinho, Ceará e Fortaleza conseguiram passar aí de fase, né? Como é? Sim, passaram de fase. Né? Passaram de fase. Passaram de fase na Copa do Brasil. Sufoco, viu? Não foi fácil, não. Foi não sufoco. Passaram de boa, não. Foi... Nada, de jeito nenhum. Foi um sufoco para os dois, de novo, né? A primeira fase que eles jogaram foi difícil, na segunda também foi difícil e agora, inclusive na quinta fase, que é a fase que eles vão participar agora na Copa do Brasil, podem se enfrentar. Vai haver um sorteio, acho que não houve ainda, mas está marcado um sorteio, a CBF vai fazer o sorteio dos jogos e é provável que Ceará e Fortaleza se enfrentem. Quer dizer, não é provável, mas é possível, tá? Existe essa possibilidade que eles venham a se enfrentar na quinta etapa. E amanhã eles estreiam no Campeonato Brasileiro, Série B. Ceará vai encarar o São Bernardo, a mesma equipe que ele encarou pela Copa do Brasil. E o Fortaleza encara o Botafogo de Ribeirão Preto, equipe tradicional. Um jogo também difícil. Enfim, Série B, agora sim, é o que mais importa para Ceará e Fortaleza na temporada. Voltar à elite do nosso futebol. Ceará jogando em casa contra o São Bernardo e o Fortaleza encarando o Botafogo de Ribeirão Preto lá em São Paulo, né? Jogos difíceis, como eu falei, mas ainda acredito no favoritismo, pequeno favoritismo, já que é começo de temporada, de Ceará e Fortaleza. Tomara, quiçá, a gente traga aí resultados positivos dos vitórias. Seria maravilhoso para a gente começar já embalado esta competição. Lembro também que Ceará e Fortaleza ainda jogam pela Copa do Nordeste e aí a gente vai ao longo dos dias, das semanas, vamos falar das outras equipes do nosso estado que estão representando aí na Copa do Nordeste, no Campeonato Brasileiro de Série C e Série D, que é o caso do Floresta na C e mais 5 na Série D. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar ao longo dos dias aí. Viram aí, né? Bora pro estádio de amanhã? Coisa ainda. Oi? Pro estádio de amanhã é bom. Ai, não vou. Amanhã estarei viajando, viu? Tá bom. Olha, vai sentir tanta saudade. Adriano também, né, Adriano? Assim,
Vou ali, bem ali e volto, mas eu volto bem rapidinho, viu? Mas aí será substituto da altura, né? Eu sei. Claro, tô sabendo filho. da capacidade do seu substituto. Claro, Marcelo Moreno estará aqui comandando Fortaleza agora junto com vocês, viu? Muito obrigada, Jones, pela participação. E bora correr. Boa viagem, bora correr. Eu vou correr por lá. Bora enquanto correr. Vocês correm aqui, viu? A Câmara de Fortaleza realizou de entrega do título de cidadã de Fortaleza a jornalista e professora Camila Bossato Fernandes, um pedido do vereador Gabriel Aguiar. A sessão solene reuniu autoridades, amigos, familiares e colegas de profissão para celebrar a trajetória de Camila Bossato Fernandes, que desde o início da década de 2000 mora em Fortaleza e ajuda a contar a história do Ceará por meio do jornalismo. Filha de Maria Aparecida e Martinho Fernandes, Camila também é mãe de Ana Clara e Benício. Na vida profissional, construiu uma carreira sólida em veículos de comunicação como Folha de São Paulo, UOL e O Povo. Além da atuação na imprensa, a homenageada tem papel fundamental na formação de novos jornalistas, como professora da Universidade Federal do Ceará. Um reconhecimento de que a minha presença aqui, de repente, faz alguma diferença, toca um pouco algumas pessoas, né, com quem eu convivo, mexe até na pauta política, já que eu tenho um podcast que fala disso, enfim, mexe com os meus alunos que estão aqui. É um orgulho muito grande, eu estou muito orgulhosa de receber essa homenagem aqui da Câmara Municipal. Era um sonho, né? E eu brincava que um dia, só falta ser cidadã e receber o título. E agora vai ser verdade, assim, é uma realização. A homenagem foi proposta pelo vereador Gabriel Aguiar, do PSOL, que destacou a contribuição de Camila para a comunicação e para o debate político no Estado. Toda essa trajetória profissional dela, ela dedicou a informar, a sensibilizar, a socializar, a democratizar o conhecimento. Tem um trabalho fantástico como professora concursada da Universidade Federal do Ceará. Hoje, né, está à frente do marketing, da comunicação da UFC e vem brilhando em toda essa sua trajetória. Há quase 3 décadas, essa relação da Camila com o Ceará iniciou. Ela veio morar aqui para ser correspondente da Folha de São Paulo. De lá para cá, nunca mais quis sair e fincou de vez suas raízes na capital dos cearenses. Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a informação e com a formação acadêmica, Camila passa a integrar oficialmente o grupo de personalidades homenageadas pelo Legislativo Municipal como cidadã de Fortaleza. E olha, gente, a gente vai agora, então, para o intervalo. A gente vai para o intervalo rapidinho, não sai daí, já já a gente está de volta. Já pensou ver a cidade assim toda de uma vez? A Câmara de Fortaleza já. Agora ela vai olhar cada cantinho de cada bairro com a Zona de Observação e Inovação, o ZOI. Olhos bem abertos para observar tudo da nossa cidade. São mapas, dados e análises dos bairros e seus moradores para saber onde agir e melhorar as políticas públicas. ZOI é a Câmara de Fortaleza observando, inovando e cuidando da cidade. Fortaleza cresce e nossa Câmara precisa acompanhar o tamanho da cidade que representa. Por isso, depois de mais de 20 anos, a Câmara de Fortaleza está voltando para o centro da cidade. É aqui que a nossa história começou e vai continuar, cada vez mais próxima das nossas raízes e da nossa gente. Uma nova sede projetada para ser muito mais inclusiva, sustentável e tecnológica, ocupando o prédio do antigo Mucuripe Club, com vista para o mar e de olho no futuro. Seremos vizinhos de um importante polo cultural e de grandes ícones da nossa cidade. O Forte de Nossa Senhora da Assunção e a Catedral de Fortaleza. Voltamos para onde o povo está, trazendo mais segurança para a região e movimentando a economia local, dando vida nova a um cartão postal da capital para lembrar que também fazemos parte dos seus dias. Câmara de Fortaleza, em breve, uma nova casa para você.
A Comissão de Orçamento, Fiscalização e Administração Pública avalia o Plano Plurianual com objetivos e metas do governo municipal para os próximos 4 anos. Vota a Lei de Diretrizes Orçamentárias, objetivos, metas, prioridades e limites da dívida. O orçamento anual, que é a arrecadação e os investimentos e as contas apresentadas a cada 4 meses pelo prefeito, além de empréstimos para maior eficiência da gestão. Também avalia serviços públicos realizados com os recursos dos contribuintes. Pode realizar audiência pública para debater assuntos dos segmentos que representa. A gestão da Câmara Municipal de Fortaleza, um dos pilares é a inclusão. A inclusão ela se inicia quando existe a mudança de olhar. Desde o começo dela, quando houve essa mudança de olhar, houve esse direcionamento para a criação desse espaço, já começamos a falar em inclusão. Este equipamento ele vai facilitar a inclusão das crianças com seus desenvolvimentos globais, a fim que elas sejam melhores aceitas na sociedade, na sua comunidade, nas suas escolas, bem como seus familiares. A gente tem uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeutas, TO, psicólogas, psiquiatras, tem nutricionistas, uma equipe muito completa para atender e diminuir o gargalo da sociedade em relação ao atendimento. A equipe toda é formada para a evolução do paciente. Dentro do espaço, a sua família ela poderá ter toda a segurança necessária para o desenvolvimento do seu filho. Espaço Evoluir, onde a inclusão acontece. Já pensou ver a cidade assim toda de uma vez? A Câmara de Fortaleza já. Agora ela vai olhar cada cantinho de cada bairro com a Zona de Observação e Inovação, o ZOI. Olhos bem abertos para observar tudo da nossa cidade. São mapas, dados e análises dos bairros e seus moradores para saber onde agir e melhorar as políticas públicas. ZOI é a Câmara de Fortaleza observando, inovando e cuidando da cidade. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania atua na garantia dos direitos da mulher, da criança, do adolescente e do idoso, das pessoas com deficiência e em situação de rua e LGBTQIA+. Vota leis nestas áreas e pode realizar audiência pública sobre os assuntos dos segmentos que representa. Fortaleza cresce e nossa Câmara precisa acompanhar o tamanho da cidade que representa. Por isso, depois de mais de 20 anos, a Câmara de Fortaleza está voltando para o centro da cidade. É aqui que a nossa história começou e vai continuar, cada vez mais próxima das nossas raízes e da nossa gente. Uma nova sede projetada para ser muito mais inclusiva, sustentável e tecnológica, ocupando o prédio do antigo Mucuripe Club, com vista para o mar e de olho no futuro. Seremos vizinhos de um importante polo cultural e de grandes ícones da nossa cidade, o Forte de Nossa Senhora da Assunção e a Catedral de Fortaleza. Voltamos para onde o povo está, trazendo mais segurança para a região e movimentando a economia local, dando vida nova a um cartão postal da capital para lembrar que também fazemos parte dos seus dias. Câmara de Fortaleza, em breve, uma nova casa para você.
Estamos de volta e agora a gente vai acompanhar como foi a audiência pública para discutir os impactos da obra, né, a ser executado na Avenida I, lá no bairro José Walter. Um pedido da vereadora licenciada Ana Aracapé. Comerciantes da Avenida I, no bairro José Walter, lotaram o auditório Ademar Arruda da Câmara de Fortaleza. A principal demanda é pela não retirada dos seus pontos do local, o que, segundo eles, prejudicará o ganha-pão. A gente não está questionando a obra em si, a gente está questionando a nossa permanência na Avenida I. Em seguida do portal, veio a Jefis. Jefis, ele deu prazo de 30 dias para todo mundo sair de seus quiosques, sendo que ali todos estão há mais de 12 anos. Tem uns que trabalham de dia, outros trabalham à noite, e todos sobrevivem dali. O Cidade Jardim 1 é fornecido por todos, lanche, almoço, borracharias, motos, todos esses comerciantes, eles trabalham em prol disso. Que nem eu estou falando, eu vou repetir, a gente não está questionando a questão da pavimentação da avenida, a gente questiona toda a permanência de todos. Para discutir a melhor maneira de execução da obra sem prejuízo para ninguém, a Câmara de Fortaleza convocou uma audiência pública. A proposição é da vereadora licenciada Ana Aracapé. Muito importante, porque aqui nós vamos ouvir a nossa gente, principalmente a nossa gente que está ali, né, com seu empreendedorismo ali na Avenida I. Essa é a nossa preocupação. A audiência foi conduzida pelo vereador Marcelo Tchela, que destacou a importância e a necessidade de se debater esse tipo de obra com a população de Fortaleza. É uma obra de tanta importância, tanto para a comunidade do Zé Walter como em torno dela. Então é muito bom discutir qual o impacto vai causar, positivo e negativamente, e estamos aqui para ajudar. Já visto que o nosso prefeito é um homem de bom diálogo, junto com nós, vereadores aqui da Câmara, e estamos aqui para discutir toda a solução dos problemas que pode causar no decorrer da obra, que vai ser o benefício final para todo mundo. Segundo a AGFIS, a fiscalização segue ocorrendo normalmente no local. O objetivo da agência não é prejudicar a população, mas sim fazer com que a lei seja cumprida. Claro que a gente entende perfeitamente que a participação da população é um preceito constitucional garantido desde o artigo 14, artigo 204 da Constituição, de participação popular em todos os níveis. A gente entende que é legítimo essa participação, a gente quer ouvir também a população, mas a gente precisa também cumprir as legislações do município de Fortaleza, como o Código da Cidade e todas as outras resoluções e normatizações pertinentes à administração pública de Fortaleza. Então, nosso papel é fiscalizar para saber se tudo isso que está sendo colocado nas legislações estão sendo cumpridos. E nesta quinta-feira, nós celebramos o Dia de São José, patrono da Igreja Católica. O santo, né, marido de Maria e pai adotivo de Jesus, ganhou celebração especial e festiva, mesmo dentro da Quaresma. E nós vamos acompanhar um desses momentos, realizado na Catedral de Fortaleza. Devotos de São José compareceram à Catedral Metropolitana de Fortaleza para celebrar o Dia do Padroeiro do Ceará. Entre os presentes, o vereador Jorge Pinheiro, do PSDB, que participou da Missa das Famílias e também da procissão. O vereador destacou a importância de São José para a fé católica, lembrando títulos como padroeiro da Igreja, protetor das famílias, patrono dos trabalhadores e intercessor nos momentos mais difíceis. Jorge Pinheiro também ressaltou que São José é considerado o primeiro santo da Igreja, sendo venerado e não idolatrado pelos católicos. As pessoas não compreendem bem essa relação dos católicos com os santos, né? A gente tem ali a relação de latria, o culto de latria, que é a adoração que é devida só a Deus. E nós temos uma forma de nos relacionarmos com os santos, que é chamado culto de dulia, que é um culto de veneração. Então, aquela nossa relação com os santos é uma relação de dulia e não de latria, que é a adoração devida só a Deus. E aí, a São José, nós temos a protodulia, né, que é exatamente a primeira, dentre os santos, ele é o primeiro a quem nós devemos dedicar atenção especial. Nossa Senhora é hiperdulia, é a maior de todas. E aí, nesse sentido, é que em São José nós temos aquele que protege a família, porque ele protegeu aqueles que eram
os maiores tesouros do nosso bom Deus, Nossa Senhora e o seu Filho Jesus. Ele confiou a São José, portanto nós podemos confiar as nossas famílias a São José. O vereador Jorge Pinheiro contou que também é devoto e carrega sempre consigo uma medalha de São José. Grande devoto de São José. São José é a primeira devoção, como eu disse, dentre os santos. Eu trago sempre comigo também uma imagem, uma pequena imagem dele, que mostra exatamente essa devoção. A devoção da social media Bianca Braga por São José vem de família. Ela conta que existe uma tradição de que todo menino que nasce em sua família recebe o nome de José, em homenagem ao santo. Minha devoção a São José começou pela minha família, que tem uma tradição de ter os nomes dos homens, começando com José. Meu avô era José Maurício, meu tio José Maurício Filho, e daí eu fui adquirindo esse amor e conhecendo mais a história de São José. A empresária Rogéria Penibo também mantém viva a devoção. Todos os anos ela participa da missa de São José e segue uma tradição especial, a distribuição das chamadas sacolinhas de São José, costume que trouxe de Minas Gerais. Todo dia 19 de março, aí eu faço as sacolinhas de São José, faço 19 sacolinhas, rezo a oração de São José e assim ele não nos deixa faltar nada, a gente está sempre... tem saúde, tem união, não nos falta trabalho, não nos falta força para trabalhar e assim eu continuo todo dia 19 de março. Quem recebe a sacolinha precisa seguir algumas orientações, mantendo o gesto de fé e partilha que marca a tradição. Eu deixo em algum cantinho da igreja e as pessoas que estiverem interessadas, tiverem curiosidade, elas vão pegar essa sacolinha. E aí na sacolinha tem lá dentro uma moedinha e tem a oração de São José e a explicação para que todo o dinheiro que a gente receber, a gente coloca dentro dessa sacolinha, nem que seja por um minutinho só, que depois pode tirar. E no próximo dia 19 de março, aí você também vai fazer outras 19 sacolinhas e deixar na igreja ou entregar para quem você quiser. Exemplo de fé, humildade e proteção às famílias, São José também é invocado para interceder pelas chuvas no sertão e principalmente aqui no Ceará. Quando chove, existe a tradição de que o inverno será bom. Mas ele também intercede por aquele impossível. Por isso também é considerado protetor da humanidade. E aqui na Catedral Metropolitana de Fortaleza, além da procissão, diversas missas foram realizadas ao longo do dia, com missas pelos enfermos, para as crianças, para as famílias e uma solene encerrando a celebração do Dia de São José, com uma missa celebrada pelo arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão. A programação também contou com a tradicional Missa dos Josés e, marcando o encerramento das festividades, uma procissão que teve o apoio de equipes do Exército Brasileiro, Marinha, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar do Ceará e a MC, garantindo a organização e segurança dos fiéis. Segundo o arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, OSB, o dia celebra o fim de um período de 9 dias de orações do novenário, número que tem forte significado dentro da Igreja Católica. O que preparou essa grande festa foi uma novena. O número 9 para o povo antigo, especialmente para o povo a quem Jesus pertencia, é um número que significa louvor, kadosh, 9. Ou seja, foram dias de louvores, dias de meditação para que nós chegássemos a esse grande auge. Agora faremos procissão, porque quem tem fé vai a pé e o povo de Deus mostra isso através de suas caminhadas. E o arcebispo de Fortaleza deixou uma mensagem especial aos fiéis e devotos de São José. Uma procissão é sempre um momento de sonho, mas é um momento de realização. É sempre um desejo que trazemos no coração, mas uma força para concretizar aquilo que nós desejamos. A fé nos impulsiona e ao nos impulsionar, nos faz concluir aquilo que nós tanto desejamos. Muito
Muito legal, né, gente? Ó, no mês de abril de 2026, né, que marca aí 4 anos desde a despedida do mestre Tarcísio Sardinha, um dos maiores músicos da história do Brasil, o grande compositor, multi-instrumentista, né, arranjador e professor, ganha uma homenagem especial, tá? Com o lançamento do disco A Cor do Teu Olhar, de canções com melodia e harmonia de Sardinha e letras do compositor, cantor e produtor cultural cearense Dalton Moura, reconhecido aí como referência no choro e na música popular brasileira. O Sardinho deixou um vasto legado artístico composto por arranjos, manuscritos, gravações e composições que influenciaram, gente, gerações de músicos. E esse é o nosso assunto da nossa agenda cultural de hoje. E hoje quem está aqui para falar sobre essa homenagem é ele, Dalton Moura, que geralmente está aqui por trás das câmeras, trazendo grandes artistas aqui pra gente. E hoje é você que vem trazendo essa notícia, né, Dalton? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Fernanda, todos e todas que nos acompanham. Que alegria estar aqui para falar desse grande mestre, Tarcísio Sardinha, que tem sido celebrado aí intensamente nos últimos dias. No sábado passado, a Bárbara Sena, filha do Sardinha, e dezenas de músicos, com mais centenas de amigos, espectadores, ouvintes, né, promoveram lá no Galpão das Artes, na Praia de Iracema, o primeiro Festival Tarcísio Sardinha. Foi uma grande festa, uma tarde e noite, uma programação extensa, toda dedicada a celebrar a vida e a obra do Sardinha e a também lançar a OS, a ONG, né, Instituto Tarcísio Sardinha, para que essa obra, esse legado possam ser preservados cada vez mais. E em abril, como você disse, essas homenagens continuam. Nós vamos ter o lançamento do disco de canções do Sardinha, que é algo assim muito esperado, né? Ele era um grande compositor de músicas instrumentais, né? Um grande arranjador, multi-instrumentista, um personagem assim de Fortaleza, do Ceará para o Brasil, e muitas das suas músicas receberam letras, e nós vamos ter algumas dessas canções reunidas nesse disco, A Cor do Teu Olhar, e que vai ter lançamento no Banco do Nordeste Cultural, vai ser nos dias 18 e 25 de abril, então a gente convida todo mundo desde já, porque certamente os ingressos vão evaporar, vai ser assim um interesse, né, uma presença de público muito grande, então a gente convida todo mundo a já guardar na agenda do celular, 18 e 25 de abril no Banco do Nordeste Cultural, a continuidade dessas homenagens ao Tarcísio Sardinha, com grandes artistas do Ceará, também de São Paulo, do Rio de Janeiro, presentes aqui para homenageá-lo. E aí, como é que vai ser essa apresentação? Você está falando aí de grandes artistas. Nesses 2 dias, vários músicos vão passar aí por esse momento de homenagem, é isso? Exatamente. A gente tem assim uma alegria de poder destacar esse lado da obra do Sardinha que precisa de uma visibilidade, de um reconhecimento nacional proporcional a tudo com que ele nos presenteou, né? A esse legado de tantas composições, arranjos, ao fato dele ter sido um grande professor que formou várias gerações de músicos, né? Principalmente do choro, mas da música brasileira como um todo, do samba, do jazz, da música improvisada. Então, esse legado, ele é nacional, embora muitas vezes a gente enfrente uma dificuldade de visibilidade por vários fatores, né? Por uma questão mesmo de comunicação, de acesso a grandes veículos, mas a obra do Sardinha, a sua qualidade, a sua criatividade, a sua diversidade, olha, a Bárbara Sena, filha dele, costuma dizer, o Sardinha foi um cometa daqueles que passavam a cada 100 anos, né? E a gente lembra muito, o Sardinha é o nosso Cartola, é o nosso poeta das composições, ele fez tantas coisas na vida, ele ensinou tanta gente, ele tocou com tanta gente, ele esteve tão presente nos palcos do Brasil e de outros países, que essa obra dele, ele tão generosamente cuidou tanto dos discos dos outros artistas, de ser o arranjador, o viabilizador daquelas obras de tantos artistas, que talvez um pouquinho a obra dele tenha ficado ainda por descobrir. Então, por isso, nós fizemos questão de contar nesse projeto com artistas
artistas também de outras praças. Então vamos ter grandes artistas do Ceará, como Juruviara, Marina Cavalcante, a Rara Rodrigues, a Tereza Raquel, não é? Entre diversos outros, a própria Bárbara Sena, mas também convidados nacionais como Renato Braz, que gravou um clássico do Sardinha, que é o Fim de Tarde, uma das músicas mais tocadas no Ceará. Também o Zé Renato, do grupo Boca Livre, né? Maravilhoso, um artista de repercussão internacional, gravou justamente a faixa título, A Cor do Teu Olhar, que é a versão com letra do Sardinha ao Leite, parceria do Tarcísio Sardinha e do Ricardo Leite, por isso que tinha esse nome, né? O Sérgio Santos, que é um grande cantor e compositor de Minas Gerais, premiadíssimo, aclamado, e o mestre Maurício Enrone, com 93 anos, gaitista de antes da Bossa Nova. Ele gravou também um improviso de gaita belíssimo no disco. Então as pessoas vão poder conferir o álbum e nos shows de lançamento, dia 18, né? São 2 sábados, 18 e 25. No dia 18 a gente vai ter a alegria de receber o Zé Renato do Boca Livre participando com toda essa turma boa do Ceará. E no dia 25 o Renato Braz de São Paulo também estará nesse espetáculo. Então é uma forma de a gente ampliar esse diálogo e levar a música do Sardinha para outras cenas também. O disco vai ter assessoria de imprensa, divulgação em redes. Nacionalmente, esse é o momento da obra do Sardinha ganhar cada vez mais públicos. E aí, aproveitando que a gente está aqui batendo esse papo, né? A gente tem inclusive uns vídeos para as gerações aí que não pegaram, não conhecem um pouco mais sobre o trabalho. Vamos mostrar um pouquinho para o pessoal de casa? Olha só. Olha só. Aí, esse é o Samba da Gorda, aí tocado com o Sardinha e o Pedro Madeira, que também está no disco. Música belíssima, gravada justamente pelo Sérgio Santos, lá de Belo Horizonte, grande compositor e intérprete. E aí temos mais vídeo aí para vocês, ó. Que é justamente o Fim de Tarde, essa música que a gente disse, talvez o maior clássico da obra do Sardinha, inspiradíssima, belíssima. E quem estava tocando aí, entre outros grandes músicos, o maestro Luciano Franco, que assina a direção e os arranjos do disco, e o maestro Adelson Viana, em cujo estúdio, Vila Estúdio, aqui no Passaré, em Fortaleza, o disco foi gravado. Viram aí, né? A gente tem mais um vídeo, mas a gente não vai mostrar agora. A gente pode encerrar o programa com esse, né? Que é, na verdade, recitando aí um poema, uma poesia. Eu acho que um pouquinho depois, ali em 1h15, a gente tem um trechinho do Fim de Tarde com a Bárbara Sena, em dueto com a gente, em show também em homenagem ao Sardinha. Essa música tão marcante. E aí, quero aproveitar para você falar novamente, reforçar o convite. Então, dia 18 de abril e dia 25, aonde, que horas e onde que as pessoas podem garantir aí o ingresso, a entrada para esse momento? Muito bacana a gente ter essa oportunidade de convidar com antecedência, né? Daqui a pouquinho menos de um mês. São 2 sábados, dia 18 e dia 25, no Banco do Nordeste Cultural, que é o novo nome do Centro Cultural Banco do Nordeste. Todo mundo conhece ali na Rua Conde D, 560. Pertinho da Catedral, que a gente estava vendo no VT anterior, né? Então é um espaço muito conhecido, muito frequentado da cidade, o Banco do Nordeste Cultural. Os ingressos são gratuitos, isso é muito importante de a gente destacar, né? A oportunidade de ver um show coletivo com tantos artistas do Ceará e convidados de outros estados. Eles também vão fazer shows, vão aproveitar essa viagem, então nós vamos ter no dia 16 um show solo do Zé Renato, do Boca Livre, também lá no Banco do Nordeste Cultural, também com ingressos gratuitos. Então 2 dias antes do show em homenagem ao Sardinha, dia 18, e também 2 dias antes do show do dia 25, o Renato Braz faz o seu show solo. Tudo é gratuito e os ingressos vão estar disponíveis no Outgo. Você pode conferir no Instagram, @Banco do Nordeste Cultural e @Música do Ceará, e você vai ficar por dentro quando abrir essa entrega de ingressos. A gente espera vocês. Mês de abril dedicado, março e abril dedicados a Tarcísio Sardinha. É muita alegria, é o mínimo que a gente
gente pode fazer por esse grande mestre, a quem a gente agradece tanto e, enfim, cuja lembrança faz a gente se emocionar sempre. Sardinha está sempre conosco no amor pela música, no amor pela vida, pelo bom humor, a amizade. Ele era esse grande cara, gregário, que juntava as turmas, que convivia com a música 24 horas por dia, abraçado com os músicos e músicas do Ceará. Então, viva Tarcísio Sardinha! Aê, então convite feito para você aí de casa. A gente vai encerrando o nosso Fortaleza agora, né, com esse super convite, essa super programação para você aí de casa. Você já ir se preparando para esse mês de abril. Quero agradecer, Dalton, a sua participação. Imagina. Muito obrigada, viu? Imagina, Fernanda. Obrigado a você e aproveito também. A gente sempre traz um pouquinho da agenda do final de semana, né? Nesse fim de semana, sábado e domingo, a gente tem a oportunidade em Fortaleza de receber a atriz Elisa Lucinda, grande atriz, cantora, poeta. Ela vai estar no Cine Teatro São Luís com o espetáculo O Princípio do Mundo, que aborda a ancestralidade, o matriarcado, a condição da mulher negra. Então, todo mundo no Cine Teatro São Luís, sábado às 19 horas, domingo às 18 horas, O Princípio do Mundo com Elisa Lucinda. Grande dica para o fim de semana. Ótimo fim de semana a todos, a todas. É isso aí, muito obrigada pela sua companhia aí de casa e a gente vai encerrar você ouvindo um pouco então aí de quem é, como é o nome, de quem vai recitar, aqui ó. Aqui está o querido Alain Mendonça, poeta, dramaturgo, exatamente, grande escritor cearense aqui, em homenagem à Sardinha. Então muito obrigada mais uma vez. Obrigado a todos, a todas, bom fim de semana. E aí? É uma vida de verso, canto e cancioneiro, violão e luar. É uma vida de verso, o verso que a vida vem presentear. É uma vida de verso, de tantos caminhos na gira a girar. É uma vida de verso, do verso da sina do meu caminhar.